Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você já se fez essa pergunta? Quem eu quero ser? Porque muitas vezes a gente pode se ver limitado, né? A gente pode se ver ali, não, eu sou isso aqui, eu sou assim, nasci assim, eu tenho essas características, eu tenho essas limitações, eu tenho esses padrões, e aí a gente acha que a gente não pode ser algo, né? Então, eu tô aqui para te dizer que essa é a pergunta mais importante, você vai entender por que nesse vídeo. Eu me inspirei a fazer esse vídeo com esse livro aqui, Conversando com Deus, de Neil Donald Walsch, não sei falar o nome dele. Esse é o livro 3, Um Diálogo em Comum. Aqui ele dialoga com Deus, né? Eu li o livro 1 e tô lendo o livro 3, não li o 2, né, que seria a continuação do 1, mas eu tô amando num grau, gente. O livro 1 eu li assim, de maneira muito fluida, querendo, sabe aqueles livros que você pega e você não quer parar de ler? E esse também tá assim. Então ele recebe mensagens de Deus, tá? É muito bom ler. Eu não tenho preconceito, eu não tenho religião, eu não tenho essa questão de não, isso é errado, isso não existe, isso é impossível. Bom, eu leio, eu assim, gente, eu sou assim. Eu leio coisas, se faz sentido pra mim, se toca a minha alma, é o suficiente, tá? Porque muitas vezes a gente vai por dogmas, a gente vai pela mente, e isso aí, pra mim, na verdade, é uma ignorância. A limitação tá na mente. Por quê? Porque o coração, esse faz sentido para a alma, é muito mais elevado. Isso na minha opinião, claro. Então sempre foi assim, no meu despertar espiritual, eu li o livro Poder do Agora, tô até olhando ali para ele agora. Tá? Eu tive esse despertar com esse livro, né, do Eckhart Tolle. Então assim, eu não tenho preconceito mesmo. O livro que eu sinto de ler, aliás, você sentiu o livro, né? Tô a fim de ler esse livro. Mas vamos voltar ao tema lá. Vamos voltar ao tema, senão eu vou me dispersar aqui. Você já decidiu quem você quer ser? Então, por que esse livro me inspirou, né? Porque ele, Deus, no caso, fala que essa é a melhor pergunta que a gente deve se fazer. Na verdade, o livro todo, ele direciona a gente para essa verdade de que não importa quem você quer ser. Não existe muito certo e errado, é muito profundo, tá? Não existe esse certo e errado, existe aqui na Terra, para a gente entender, porque para a gente valorizar o que é bom, a gente precisa entender o que é ruim, então a gente discrimina dessa forma, né? Aqui, esse mundo em que estamos. Mas talvez o que seja bom para mim não seja para você. Então, por exemplo, eu quero muito ser disciplinada. Por quê? Por que você quer ser disciplinada? Você já parou para se perguntar? Estou dando um exemplo, mas as coisas aí, o que você quer ser? Porque às vezes você não sabe, você não tem essa clareza do que você quer ser. Porque a gente pode ser o que a gente quiser, né, gente? Não tem limite pra gente. Não tem limite pra alma humana, só tem limite pra mente. Então, assim, quem eu quero ser? Qual tipo de pessoa? Isso é muito mais importante até do que o que eu quero ter ou o que eu quero fazer. Porque quem você quer ser, as suas ações vão ser guiadas por quem você quer ser. Então, primeiro, você determinar, eu quero ser essa pessoa aqui. Eu quero ser uma pessoa simpática, eu quero ser uma pessoa amorosa, eu quero ser uma pessoa verdadeira, eu quero ser uma pessoa disciplinada. Mas aí, às vezes, a gente está querendo ser coisas que a gente nem sabe por que a gente quer. Então, por que você quer ser isso? Isso que é muito importante, né? Por quê? Eu quero por exemplo, ter menos isso aqui, ó. Eu quero ser uma pessoa que não franze tanto a testa. Isso é difícil para mim. Isso é difícil, vou ter que colar aqui uma fita. E tá vindo a luz do sol aqui, um mormaço, então mais difícil ainda. Eu vou ficar aqui um pouquinho franzida. Mas aqui não é que eu tô braba, tá? Tenho isso, eu não sei como desfazer isso. É difícil para mim ficar com o olhar relaxado, assim. Acho que nem consigo mais tirar esse risco. Mas enfim, voltando. O que a gente tem que entender é que tudo que a gente é, o que a gente faz, existe essa lei, que é uma lei universal, que é a lei da ação e da reação, causa e efeito, plantio e colheita. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente for, né, sem entrar no mérito de bom ou ruim, a gente vai ter ali uma consequência
daquilo, dessas ações, do que a gente está emanando. Tudo que é emanado por nós, isso inclui a nossa vibração, isso inclui nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Tudo isso é reverberado e, pela lei, a gente atrai de volta. A gente recebe de volta. Então, assim, você pode querer ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não considera os outros, que faz mal para os outros, vamos dizer. Tem gente sendo assim, né? A questão é, você está escolhendo com consciência as coisas que você quer ser? Porque é isso, para Deus, e talvez muitas pessoas discordem do que eu vou falar, para Deus, né? Esse Deus aqui que eu concordo. E quem viu a cabana, o livro, o filme, é muito nesse sentido de que ele perdoa a todos, ele não vai julgar, não tem um julgamento, entende? Ele perdoa, porque os seres que, né, assim, aí na minha cabeça, escolhem conscientemente serem pessoas ruins, pessoas más, que vão ferir outras pessoas, elas estão muito inconscientes ainda, desse senso do todo, de somos todos um, né? Porque se eu faço mal, por que a gente se sente mal quando a gente faz mal para o outro? Porque somos todos um. Somos células de um mesmo corpo. Então, se eu faço mal para alguém, ou se eu sou grossa, né? Não fazer mal no sentido, às vezes, tão cruel da palavra, mas às vezes a gente é grosseiro, às vezes a gente é agressivo, às vezes a gente é, enfim, egoísta, um monte de coisa. E aí, por que eu me sinto mal? Porque somos um. No fundo, somos um. Então, a pessoa que não tem essa consciência de que. E eu acho assim, no fundo, ela não se sente bem, né? Porque no fundo a alma dela não está bem, né? Porque quando ela faz mal, mesmo que ela escolha com consciência fazer o mal, roubar, enfim, no fundo ela não vai se sentir bem. Não sei, eu acho, né? Não sabemos, mas a questão é, para de se basear no que é certo e errado. Seja você, seja verdadeiro, isso que ele fala aqui no início do livro. Seja autêntico e sincero, né? Você não tem que ser perfeito, você não tem que nada. O que é essa ideia de perfeição? Muitas vezes a gente é isso, não, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser doce. Quem você quer ser? Saiba que isso vai ter consequências, né? Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou meio impaciente, eu sou grosseira, eu sou muito sincera, aí é grosseira, né? As pessoas que me aturem, porque eu sou assim, né? A gente fala assim. Só que ninguém é obrigado a te aturar, e tem gente que não vai te aturar. Talvez pessoas que estejam no mesmo nível ali de vibração que você vai te aturar, mas nem todo mundo. Então, você tem que saber isso. Ninguém. Você vai ter consequências, independentemente do que você escolha ser, você vai ter consequências. Essa é uma pergunta muito importante porque norteia as nossas ações. Eu quero ser disciplinada porque eu sei que eu vou colher benefícios com a minha disciplina, uma rotina de bem-estar, de saúde, de me dedicar às coisas que eu quero construir, né, de ser constante nas ações que eu sei que vão me gerar valor. Isso aí, eu sei que vai ter um retorno para mim. Eu sei que vai ter uma consequência boa, então você está escolhendo com consciência. Eu vou ter bom retorno, eu vou construir coisas boas. Então, é isso escolher com consciência, né? Mas às vezes você está fazendo por fazer, não, é porque eu preciso, porque esse é o certo, porque esse é o mais bonito visto pela sociedade, alguma característica que você possa escolher assim. Então, é muito de você, a gente anotar quem que eu quero ser, o que eu acho legal ser. Eu quero ser calma, quero ser uma pessoa calma. Quero ser uma pessoa mais equilibrada. Quero ser uma pessoa equilibrada, né? Muita gente pode se julgar aí. Não, eu sou muito ansiosa, eu sou muito irritada, eu sou muito preguiçosa, eu tenho muito medo. Você não é isso. Você está isso aí. Mas qual é a causa? Você quer estar assim? Não, não quer. Então como que você muda?
Você não está fadado a nada. É isso que a gente precisa entender. Essa pergunta nos dá uma liberdade total em escolher quem eu quero ser. E aí a gente vai entrar assim nesse mérito, ó. Ah, tá, mas eu vejo que eu tenho padrões, né? Então, isso que a gente está falando, ansiedade, tristeza, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito agressiva, irritadiça, mas eu nasci, eu cresci em uma casa que eu tinha, em família, uma família, que eu tinha muitas coisas, recebi muita coisa boa, mas também tinha um descontrole emocional ali na minha casa, tinha umas brigas, tinha uma certa agressividade, né? E aí, né, o quanto que eu sou influenciada por isso e o quanto que eu tenho no meu mapa também. Porque, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, eles são, inclusive tem o Sol em Touro, os 2 são taurinos, mas eles, um é muito mais nervoso, sempre foi, do que o outro muito mais calmo. Então, até que ponto a família influencia, né? Aí a gente tem um mapa. Um mapa eu já vejo diferença ali no mapa deles. E eu, por exemplo, eu tenho uma lua em Áries e sempre tive essa impulsividade quando eu sentia emoções. Essa reação emocional muito impulsiva e agressiva. Então eu poderia me fixar nisso e falar, eu sou assim. Eu sou assim. Né? E antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento de que não, eu não sou isso, eu posso ser qualquer coisa, porque diante de um espírito neutro, diante de uma alma livre, eu posso ser o que eu quiser. Então, sempre vou sofrer influência dessa lua em Áries? Sim. Mas sempre também tem um lado bom e um lado ruim de uma lua em Áries. Né? A gente tem a luz e a sombra de um signo. Inclusive, se você quer conhecer mais as luzes e as sombras dos signos, entre no meu programa de autoconhecimento autoastral. Os links dos meus cursos vão estar na descrição. Então, você entendendo muito bem o seu mapa, por exemplo, os seus padrões, né? E aí, hoje em dia, eu entendo muito bem, né? Eu conheço bem meu mapa, sempre há mais para conhecer, mas eu entendo que essa minha lua em Áries, ela não tem que ser isso só. Eu posso, sim, com uma lua em Áries, ser calma, porque a gente, na verdade, a gente tem todos os planetas e todos os signos. Então, de alguma forma, a gente sofre influência de todos. Isso significa que a gente pode canalizar a energia de todos. Então, eu não tenho só uma lua em Áries, eu tenho uma lua em Áries em quadratura com a Vênus. Eu tenho o Sol em conjunção com Vênus. Então, quem entende um pouco de astrologia vai entender o que eu estou falando. Quem não, isso significa que eu tenho outras características que equilibram, que também buscam muito essa diplomacia, esse equilíbrio realmente, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa diplomática. Mas tem uma tensão, tem uma quadratura, há uma tensão, há um chamado de desenvolvimento nessa questão. Então, eu escolho ser equilibrada, por mais que eu tenha uma lua em Áries, eu posso usar o dinamismo, a coragem, a iniciativa, a liderança, o pioneirismo dessa lua em Áries. Eu não preciso ser agressiva, desequilibrada, impulsiva, só porque eu tenho uma lua em Áries, entende? Então, você entendendo o seu mapa é um ponto muito importante, mas depois de você determinando quem você quer ser. E isso muito a gente pode fazer também por inspiração. Inspiração de quem a gente vê, do que a gente vê, né? Das pessoas que a gente vê, das pessoas que a gente realmente admira na vida. Então você vê às vezes uma moça falando no, sei lá, no Instagram e você fala, nossa, que bonito o jeito dela falar, essa moça tá bonita, tá maquiada, tá bem arrumada, e ela tá falando de um jeito feminino, acho tão bonito. Então, é porque se você admira, é porque você quer isso também. Aí você, tipo, aparece de uma forma sem maquiagem. Eu tô dando um mini exemplo, porque muitas vezes a gente não age de acordo com quem a gente quer ser. Se você acha bonita uma pessoa que está minimamente ali maquiada, porque teve uma época, falando disso, né? Teve uma época que eu não passava maquiagem, hoje em dia eu passo, eu acho que fica muito mais valorizado. Não passo toda hora, mas assim, é uma coisa que eu sei que vai me valorizar. Então muitas vezes a gente fala, não, eu tô com preguiça. Tô com preguiça de passar maquiagem, não tô afim. Mas você gosta de ver pessoas, você se acha mais bonita assim, você tá com preguiça? Será que você tem que dar voz à preguiça, dar energia para a preguiça ou energia para quem você quer ser?
Isso é um mínimo exemplo diante de tudo, gente. Diante de tudo que a gente quer ser. Então, eu não me sinto assim, eu não falo desse jeito, eu gostaria de falar. Então treine até você se tornar bom nisso. Porque realmente, de fato, é isso que eu acho. A gente pode ser qualquer coisa que a gente sinta que a gente quer ser. Isso é importante, isso é algo simples. Mas a gente não faz isso muitas vezes. A gente fica ou se sentindo limitado, falando que a gente não pode ser tal coisa, ou a gente até quer ser, a gente fala que a gente vai ser, mas a gente não faz o que precisa ser feito para ser tal coisa. Então, eu acho que é isso, a gente falar, bom, se eu quero ser isso, qual o caminho que eu preciso trilhar? Quais são as ações que eu preciso ter? Inclusive tem um trecho nesse livro que Deus fala, minha escolha mais elevada para mim é igual à sua escolha mais elevada para você. Isso ocorre porque você e eu somos um só. Então, será que Deus quer que eu seja isso? Deus quer o que você quer. Você quer isso? Deus quer isso também. Porque ele vai se expressar através de você. Mas não importa, você pode decidir. Você pode decidir o que você quiser. E ele não vai te julgar por isso. Só que você vai colher consequências. Sempre vai colher consequências. Não existe um julgamento de Deus. Deus não é o homem que julga. Deus, ele só ama. No fundo, só existe mesmo o amor. Mas assim, existe a lei. Existe a lei de causa e efeito, ninguém pode fugir da lei. Então, você vai ter consequências. Seja do que você escolher. Eu quero ser uma pessoa livre. E aí, livre para você vai falar que é livre, é você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Tô com vontade de comer um chocolate agora, eu vou comer um chocolate agora. Tô com vontade de dormir meia-noite, eu vou dormir meia-noite. Tô com vontade de acordar 10 horas da manhã, eu vou acordar 10 horas da manhã. Não tô nem aí pra disciplina, pra rotina, pra ordem. Eu quero acordar e ver o que eu tô a fim de fazer. Você vai ter consequências. Eu não tô aqui pra te falar que é errado. E Deus também não tá. Tenho certeza que Deus, ele não tá te julgando. Você apenas vai ter consequências. E aí, tendo consequências, gente, é um aprendizado. Essa rotina, por exemplo, meio doida, que eu citei agora, provavelmente você não vai colher benefícios das ações que você faria a longo prazo. Você faria com constância, por exemplo. Eu quero ser mais equilibrada, quero ser uma pessoa menos ansiosa, menos medrosa. O que é o caminho para isso? É você meditar, é você praticar atenção plena, você fazer uma yoga, mas aí você não quer. Então você não vai ter. Não dá para ter tudo. Você quer fazer o que você quiser, você não quer ter uma constância em atividade, porque não dá para você fazer a hora que você quer, você não vai ter resultado. Hoje eu vou meditar, daqui a um mês eu medito de novo. Não tem resultado, você não vai crescer, você não vai se aprimorar ali. Você não vai conseguir se desenvolver, aquilo ali você já vai descartar. Você vai falar que você não consegue, mas na verdade você nem tentou fazer de forma repetida. Então, assim, isso que é importante, gente. É só isso. Determine quem você quer ser e as ações que você vai ter que ter para ser, e aí você vai receber tudo. Ele fala sobre isso aqui, eu não tô achando aqui. Ele fala assim, o paradigma ser, fazer e ter. Ele diz que a maioria das pessoas inverte essa parada, esse negócio, que ele chama de paradigma. Ele falou que quase todas as pessoas acham que se tem uma coisa, por exemplo, mais tempo, dinheiro, amor, podem finalmente fazer outra coisa, escrever um livro, ter um passatempo, tirar férias, comprar uma casa, ter um relacionamento, o que lhes permitirá ser algo, felizes, tranquilas, alegres ou apaixonadas. Na verdade, estão invertendo o paradigma ser, fazer e ter. No universo, o que realmente ocorre, ao contrário do que pensam, é que o ato de ter não produz o ato de ser, mas o ato de ser produz
o ato de ter. Primeiro você é o que chama de feliz, ou inteligente, sábio, compassivo, ou seja lá o que for. Depois começa a fazer coisas de acordo com esse modo de ser. E logo descobre que aquilo que está fazendo lhe proporciona as coisas que sempre desejou ter. E ele diz que a forma de iniciar esse processo criativo é pensar no que você deseja ter, perguntar-se o que acha que seria se o tivesse e começar imediatamente a sê-lo. Ele disse que esse é o poder criativo do universo. Então ele fala que você não tem que fazer coisa alguma, tudo é uma questão de quem você está sendo. Nossa, esse livro é demais, assim, ele dá muitas chaves, ele revela muitas coisas e de uma forma simples. Então, o que ele acabou de falar, gente, que, por exemplo, eu quero ser mais feliz. Seja feliz. E aí, só mais uma frase. Quando você age como se fosse o que quer ser, torna-se o que quer ser. Então, tipo, seja feliz. Agora, talvez você tenha que encontrar um caminho. Qual o caminho da felicidade? Como ser mais feliz? Para mim, é agradecer. Agradecer, ser grata ao que eu já tenho. Viver no agora e ser grato no agora pelo que eu já tenho. Porque eu posso ter tudo, mas se eu não for grata, eu não vou ser feliz. É valorizar. Quando a gente agradece, a gente valoriza o que a gente tem. O ato de valorizar é um estado de felicidade, né? Porque são momentos felizes que a gente tem, né? São pequenos momentos, a vida. Felicidade é isso, pequenos momentos. Então você valorizar esses pequenos momentos. Ou também valorizar as coisas grandiosas que você realiza, mas entende que tudo passa e depois a gente quer mais e, na verdade, é dar valor no agora, para o que a gente tem, o que a gente é, né? Que seria ser feliz, para mim seria isso. Então, por exemplo, eu quero ter dinheiro. Haja como se já tivesse. Seja. E depois ele fala, inclusive, que você dá o que você quer ter é a melhor forma de você atrair. Porque sua mente entende que você tem quando você dá. Então, nesse caso, seria se eu dou dinheiro, se eu dou bastante isso, a minha mente entenda que eu tenho. Então, eu atraio mais. Então, eu quero ser mais equilibrada. Como eu me sinto mais equilibrada? Como eu trago isso para minha realidade? Sendo isso. Sendo. Através das minhas ações. Ações com mais equilíbrio. Minha fala mais equilibrada. Eu quero ser uma pessoa generosa. Como é que você traz isso para as suas ações? Determinar quem a gente quer ser pode ditar todo o rumo da nossa vida, né, gente? Então, por exemplo, de uns tempos para cá, eu quis ser mais feminina, porque eu me via, principalmente num relacionamento amoroso, muito masculina, muito querendo liderar a relação, querendo controlar, mandar, direcionar, impaciente. Então, eu estudei relacionamento, entendi que era importante para uma relação ter esse equilíbrio de energia feminina e masculina. Ou seja, a mulher ser um pouco mais feminina do que o homem. Todos nós temos energia yin yang, todas as pessoas. Mas assim, numa relação amorosa, numa relação heterossexual, né, de homem e mulher, eu entendi que eu precisaria ser mais feminina. E na prática eu vi que era muito melhor para o meu relacionamento eu ser mais feminina. Então, algo que eu eu escolhi ser. Eu quero ser mais feminina. Entende? Então, isso determina o quê? O sucesso da minha relação. Isso é uma coisa muito importante na minha vida. Então, por isso que é tão importante a gente escolher quem a gente quer ser. Porque muito mais do que a gente imagina, quem a gente é determina todas as áreas da nossa vida. Determina nossas finanças, determina a nossa carreira, determina nossos relacionamentos, a nossa saúde. Né? Se você for uma pessoa disciplinada, provavelmente você vai ter mais saúde. Não é 100% garantido, mas é provável que sim. Mas isso aí você consegue ver na prática. Se você medita, faz uma yoga, você consegue gerar bem-estar se você vê no ato. Você consegue estar mais em paz. E a longo prazo você consegue ter mais inteligência emocional.
Eu quero ser uma pessoa estudiosa. Eu acho muito lindo quem lê, quem estuda, quem consegue ler. Se você admira, e aí foca nisso, quem eu admiro? Quem eu admiro? O que eu vejo no outro que eu falo, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Importante que você saiba que você pode. Primeiro você precisa acreditar que você é capaz de ser. Depois você precisa ter ações. Então, por exemplo, ler um livro. Lê uma página por dia. Na próxima semana você vai ler 2 páginas. Tudo uma questão de constância, né, gente? Ser constante nas coisas que eu já determinei que eu quero para minha vida, que eu quero construir, que eu quero ser. Eu acho que muitas vezes a gente pode se ver perdido, sem rumo, mas é porque a gente ainda não determinou quem eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero ter na vida. E aí, um outro ponto que é importante para te guiar nisso é o que você valoriza. Quais são os seus valores, né? Quando a gente fala de valores, os meus valores, e, por exemplo, numa relação é tão importante você saber, né, e ter valores similares ao da outra pessoa num relacionamento amoroso, é muito importante que bata esses valores, né? Então, por exemplo, uma pessoa ali, ela tem valores de disciplina, valores de desenvolvimento pessoal, e a outra não. Não vai dar certo. Não dá match, gente. Não tem como. Um relacionamento ele não é feito de atração só de paixão. Isso não se sustenta a longo prazo, né? Para criar uma relação, você precisa realmente ter esses valores similares. Então, você entender os seus é muito importante. Eu valorizo a verdade, eu não aceito alguém que vai mentir para mim. Então, você começa a se atrair por um cara que você vê que mente, você tem 2 opções, ou você segue a atração, porque tá gostosinho, ou você para na hora e fala assim: não, esse cara não vai dar certo, não vai dar certo aqui. Ele mente. Então você já corta ali, né? Por que você vai continuar com uma pessoa só pela atração? Isso é você agir com a emoção. Não é nem você agir com o coração, porque você não está agindo com a sua intuição, com o seu chamado de alma. Seu chamado de alma seria você falar: não, eu vou cortar aqui essa relação, porque os valores não combinam. Então não vai ter como essa relação ser uma boa relação, uma relação duradoura, uma relação equilibrada, uma relação saudável. Na emoção você age pela atração, pelo calor da emoção, desejo, né? E aí muita gente confunde, né? Eu tô agindo com o coração. Não, agir com o coração não é isso. É pelo contrário. O coração está relacionado à alma, a algo mais profundo, os valores humanos, né? Então você ter clareza sobre os seus. Valorizo a honestidade, muito importante para mim. Aí você vê uma pessoa que está do seu lado ali, que uma possível relacionamento que você possa ter com ela, a pessoa desonesta. Você vai saber quando cortar uma relação. Se você tem valores definidos, você sabe, no início ali que você está conhecendo alguém, você já sabe. Você vai conhecendo, você vai vendo, não, isso aqui não vai dar. Então você corta, e assim você vai direcionando o seu caminho para encontrar uma pessoa certa para você, alinhada com os seus valores. E não é que as pessoas têm que ser iguais, não é isso. Não é personalidade igual, jeito igual, não. Valores iguais, valores parecidos, valores em comum, alguns pelo menos, não precisam ser todos, mas alguns. Porque vocês estão indo para a mesma direção. Não dá certo você ir para direções opostas. Então, por exemplo, eu me cuido, eu malho, eu medito, eu me alimento bem, eu durmo cedo, acordo cedo, mas outra pessoa não faz nada disso. Não dá certo. Você para de ficar insistindo em algo, perdendo tempo, perdendo vida, com algo que nunca vai dar certo. Você não cria apego com atração, com desejo. E isso aí você usa. É um racional, mas que é um racional, na verdade, sem emoção. É pé no chão, mas alinhado com a tua alma, com o teu coração. É isso.
Se pergunte quem eu quero ser e seja de propósito. Não existe certo e errado, existe o que você decide ser. E aí seja autêntico, assuma isso. É isso que eu quero. E saiba que no processo de você se tornar, então eu estava falando sobre feminilidade, né? Que hoje eu quero ser mais feminina. É um processo. Você está acostumado a ser de um jeito. E não é porque você é a verdade, na verdade, a gente é um espírito ilimitado, indefinível, né? Não dá pra gente ficar se definindo, se limitando. Então não tem isso, eu sou assim. Não, você esteve assim muitos anos, talvez você foi acostumada a ser desse estado, padrões negativos que a gente repete. Isso não é quem a gente é. Isso é um hábito de si. Então a gente pode se habituar a ser de outro modo. Então essa é a mensagem final, que não desista de quem você quer ser. Se seu coração te chama, se você admira isso, você vê e fala, eu quero, vá, faça isso. Comece a ser, comece a fazer, ter ações que estejam relacionadas a isso. Pare de perder tempo, pare de ficar pensando no que os outros vão pensar. Medo de julgamento. O que importa é você ser. O que importa é o seu relacionamento com Deus, em primeiro lugar. E Ele aprova tudo que você aprovar para você, tá? Espero que tenha te inspirado de alguma forma esse vídeo para o seu autoconhecimento. Aqui abaixo estão os meus cursos. Tem curso de meditação, tem curso com pranayama de meditação. Tem algumas opções aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui contribuindo para esse canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com outra pessoa e até mais.